Pessoal, boa noite, vamos lá, beleza? Esse assunto que surgiu das multas que a UCI distribuiu, eu vi que ele gerou um pouco de polêmica e aí eu decidi fazer o vídeo porque é aí que é interessante a gente ver as opiniões diferentes e eu decidi gravar o vídeo justamente porque nesse caso pontual dessas multas que a UCI distribuiu, eu confesso que eu concordei com a UCI, o que é um desaponto, é algo que desaponta os seguidores da revista Ciclosul, porque eu tenho o costume aqui de falar mal da UCI, principalmente quando ela caga regras. Então eu vou explicar aqui por que eu discordo, ou melhor, por que eu, neste caso, concordo com a UCI. Vamos lá, ponto número um. Nino Schutter foi multado em 2.000 francos suíços, o que equivale a 12 mil reais, porque ele utilizava as mangas e a gola da camisa com as faixas de arco-íris. O que significa quando é só a manga? Para quem não sabe, quer dizer que aquele cara já foi campeão mundial em anos anteriores. Quando está no peito, é porque ele é o atual campeão mundial do ano corrente, né? Ele venceu o último campeonato mundial. Quando chegar no próximo, ele perde aquela camisa, a não ser que ele ganhe de novo. Mas, mesmo assim, nos anos seguintes, ele não pode mais correr com a peita de campeão mundial, mas pode correr com as mangas. E por que o Nino Schutter foi multado se ele tem 10 campeonatos mundiais, né? Porque ele simplesmente nunca venceu um campeonato mundial de short track. Já se foi o tempo em que existia campeão mundial de mountain bike e campeão mundial de ciclismo de estrada. Hoje em dia nós temos campeão mundial de gravel, de ciclismo de estrada, de XCO, de XCC, de XCM e as modalidades acabaram ficando mais fragmentadas. Ou seja, antigamente para o cara somar pontos olímpicos, basicamente qualquer corrida de mountain bike, até maratona, distribuía esses pontos. E hoje não é bem assim que funciona, né? Para a corrida olímpica, que é XCO, existe uma... Enfim, eu não vou entrar nesse mérito da corrida olímpica, porque é um pouco mais complexa, tem mais coisa envolvida aí. Eu queria chegar num ponto, eu queria trazer esse exemplo, e talvez não foi muito feliz da minha parte, de que as modalidades estão fragmentadas. XCC, short track, é uma coisa. Campeonato Mundial de Maratona é outra. Então, quando o Henrique Avancini tem a camisa de campeão mundial de maratona e ele venceu este campeonato mundial, ele não pode correr a prova de ciclismo de estrada com aquela camisa. E se ele não pode correr com aquela camisa, ele também não pode correr com as mangas, porque isso seria um indicativo de que ele já foi campeão mundial de outras modalidades, short track e tal, o que não é verdade, né? Seria muito injusto chegar aqui para competir em Mariporã o Van der Poel, utilizando a camisa de campeão mundial, né, numa prova de short track. Ele não foi campeão mundial de short track. Pelo menos não que eu me lembre, né? O cara já foi campeão mundial de tanta coisa. Mas vamos com calma lá. Então, eu acho sim que se existe uma diferenciação muito clara da peita de campeão mundial do ano corrente, tem que existir também a da gola e da manga, né? Porque, cara, são modalidades diferentes, acabam virando esportes diferentes. Eu sei que muita gente deve estar falando assim, porra, mas é tudo bike, é tudo ciclismo, é tudo mountain bike. Não é tudo, né? Pra gente entender as regras, porra, aquele cara, acabam que viram esportes diferentes, né? A verdade é essa. Não tem XCC nas Olimpíadas, não tem maratona mountain bike nas Olimpíadas, não tem gravel nas Olimpíadas. Então, porra, chegar o Avancini lá para competir às Olimpíadas com a camisa de campeão mundial, ou que seja só as listras na manga, acho injusto com o cara que é o campeão mundial de cross country naquele ano, né? Então, essa é só uma opinião, né? Eu acho que se quiser
falar, não, campeão mundial, UCI, né? Porque as marcas arco-íris dizem respeito a campeões mundiais da UCI, ou seja, qualquer modalidade de bike que a UCI já criou campeonato mundial, seja de paraciclismo, seja de pista, seja de gravel, de road. Então, criar essa denominação, criar uma segunda denominação de que o cara já foi campeão de qualquer modalidade, ao invés de estar na gola, ao invés de estar na manga, vai estar em outro lugar, isso aí talvez faça sentido. Mas quando o cara entra para uma disputa de XCC e bota a logo do arco-íris, seja no peito ou na manga, ele está dizendo que ele já foi campeão mundial de XCC. Ou, na maratona, está dizendo que foi campeão mundial de maratona. Então, eu realmente concordo com essa multa e acho que os dirigentes do time do Nino Schurter, eu não sei se ele já cometeu esse erro em outras etapas, porque ele já correu várias etapas de XCC e tal, eu não sei se outros atletas já foram multados por esse mesmo motivo e se o próprio Nino Schurter já cometeu essa infração em etapas anteriores. E, principalmente, o que mais gera dúvida aqui não é nem a discussão se é justo ou injusto da UCI, apesar de ser o que eu estou trazendo como principal nesse vídeo, a discussão que eu fico mais curioso para entender é, será que ele fez isso intencionalmente ou tipo esqueceu, foi relapso, ou falou, foda-se, eu realmente tenho o direito de usar essa manga de arco-íris e só tem essa camisa, não faz sentido eu não usar? Será que ele não concorda? Qual será que foi a motivação do Nino Schurter para utilizar essa camisa, né? Porque eu acho que ele sabia, né, dessa determinação. Tá aí mais uma curiosidade, pode ser que não. E a Kate Courtney, basicamente a mesma coisa, também utilizou uma camisa, a gola e manga de campeã mundial em anos anteriores, na prova de XCC. Na verdade, ela só tem esse título na prova de XCO. Basicamente a mesma discussão. Só que aí a gente vai para uma coisa um pouco mais complexa e talvez mais polêmica, que é com relação às multas aplicadas no pódio. A Yolanda Neff utilizou um chapéu e nesse chapéu tinha um patrocinador. E assim, os atletas podem subir com bonés. Agora, pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa que foi falada aí, que os itens de patrocinadores têm que ser previamente avisados ou acordados, não sei, não faço ideia se tem que ter algum tipo de registro ou se é simplesmente porque ela foi com um equipamento que não é padrão do pódio, chapéu, no pódio só pode boné. Eu acho que seja essa segunda opção que eu falei, pódio só pode boné, não pode chapéu, não pode um enfeite, um adereço de carnaval, você vai ser multado se você utilizar alguma coisa diferente na cabeça, tendo produto de patrocinador ou não. Tenho certa dúvida nisso aí. Se você for fantasiado de Carmen Miranda, não tiver nenhum patrocínio naquela merda, será que mesmo assim ela tomaria multa? Eu acho que tomaria, mas pode ser que tenha algo na regra que vincule diretamente com patrocinadores. A outra atleta ali, esqueci o nome dela, ela utilizou uma bolsa. E nessa bolsa, meu irmão, estava ali um patrocinador, um negócio muito claro, e a multa foi mais baixa do que a do Nino Schurter. Ao invés de 2.000 francos suíços, foi de 500 francos suíços. Porra. Aí teve gente fazendo comentário que eu achei bem pertinente, tipo, para UCI, um seguidor comentou assim, vou até ler o comentário dele. Vamos lá. Essa multa é uma boçalidade, mais uma da UCI, o Sérgio Seixas que mandou. 2.000 euros porque ele nunca foi campeão de short track e usou uma barrinha na manga de arco-íris, mesmo sendo 10 vezes campeão de XCO, numa prova de short track. Idem a Kate. Discordo até aí essa parte do Sérgio, mas ok. Aí a Yolanda Neff paga 500 euros de multa, ou seja, um quarto, né, da multa, porque usou material de um patrocinador, que não era do Mundial no pódio. Não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas ok, deu para entender a ideia. Para o CI é muito mais grave um detalhe técnico na manga do que proteger direitos de patrocinadores. Essa parte que eu achei interessante da fala do Sérgio. Um absurdo e desproporcional. Ele terminou falando assim. Então, faz sentido o que o Sérgio falou, mas
de certa forma, eu fico até aliviado de ver que a UCI caga regras baseado nessa etiqueta de quem é o campeão mundial e quais são as listras e a proteção desses detalhes técnicos, ao invés de cagar regras por questões de patrocínio que estão diretamente ligados com o financeiro da coisa. Dando um exemplo esdrúxulo do que seria priorizar esse financeiro da coisa, por exemplo, se a UCI começasse a barrar alguns patrocínios de alguns atletas, vamos dizer, a patrocinadora era a Red Bull antigamente, chegar um cara lá com um chapéu da Monster, opa, esse chapéu não pode, porque a prova já é patrocinada pela Red Bull, mas o atleta XYZ tem patrocínio da Monster. E aí seria terrível se algum organizador de evento ou entidade criasse algum conflito de patrocínios, etc., nesse sentido. E eu espero que não tenha sido isso que aconteceu quando eles multaram a Yolanda pelo seu chapéu e a menina lá pela sua bolsa, né? Mas simplesmente porque elas estavam com materiais que não são apropriados para o pódio. Bolsa e chapéu. Espero que tenha sido assim. Se alguém tiver alguma informação que não foi assim, por favor, comente aqui e tal, porque imediatamente eu vou achar o maior absurdo que tem, né? E verdade, o pódio ele segue muita formalidade, né? Os atletas não podem subir de chinelo, não pode virar bagunça, não pode levar bandeira e ficar abrindo, não pode levar uma bolsa, um não sei o quê, porque senão fica extremamente papagaiado. E aí uma coisa que eu reparei, que achei legal pra caramba isso, é só você pegar a foto do feminino, a Jane Riesveds, que foi a campeã, é a que não está carregando nada, não tomou multa, não está nem usando boné, e a camisa dela é a mais flat, é a mais limpa, é a com menos patrocínio. Bom, isso pode ser bom por um lado e pode ser ruim por outro. Talvez ela não tenha patrocinadores injetando uma grana tão alta, né? E provavelmente não, desculpa por falar assim, mas existe uma possibilidade de que essas multas que as meninas tomaram, a Yolanda com o chapéu e a outra lá com a bolsa, existe a possibilidade que os patrocinadores já tenham falado, não, você vai subir no pódio, você tem que ter um material meu, pega a bolsa e só, mas dá multa. Foda-se, eu pago a multa. Eu quero ter. Acho até melhor se pagar a multa, se tiver multa, e a foto correr por aí falando que teve a multa, que a Yolanda Neves foi multada. Melhor ainda que a foto roda mais e vão ver ainda mais esse patrocinador. Que eu nem sei que esse patrocínio, que empresas são essas, nem prestei atenção, não vou abrir a foto agora não. Mas acho que faz total sentido que os patrocinadores arcarem com essa multa como um custo normal, convencional, para que tenha uma visibilidade maior. E não me oponho a isso de forma alguma. Se tá sendo benéfico para eles financeiramente, ou a UCI tem que mudar a regra, ou então tem que aumentar a multa, né? Até chegar a um ponto que não vale a pena financeiramente quebrar as etiquetas do pódio, né? De subir com chapéu, com chinelo, com não sei o quê. E com certeza, se a atleta tivesse mais papagaiada, carregando bandeira, subindo com a bicicleta dela no pódio, alguma coisa assim, ela seria multada em valores mais altos, espero. O que eu acho que faz total sentido. Para mim, o problema da UCI não é o fato de seguir as etiquetas, as condutas, padrões e manter aí toda essa maestria de listrinha, só fulano que pode usar a camisa. Isso aí, meu irmão, até a FMC segue isso, digo mais, de forma muito mais rígida. Se fosse o fiscal da Federação Mineira de Ciclismo nesse dia aí em Mariporã, meu irmão, eu te garanto que o Nino Schutter não tinha entrado no bolsão para alinhar. Não tinha nem fudendo, porque eu já vi eles tirarem senhor de 70 anos de idade que queria competir uma provinha em Pedro Leopoldo e não deixaram competir porque o cara tava de calça. E o cara falou, velho, eu só pedalo de calça, não quero tomar sol nas pernas, não quero não sei o quê. E o fiscal da FMC, não compete, não pode entrar de calça, não pode entrar de manguito. Mas hoje tá frio, não pode, não vai competir de manguito. Não permite. Manguito é só pelo sol, porque eu não quero tomar sol na pele, só câncer de pele, os caralho. Não deixa o cara competir numa provinha dessa se ele não tá com uma roupa padrão. Meu irmão,
pensa em aparecer numa competição da FMC ou da CBC com a lista de campeão mundial, seja na gola, na manga, no peito, e não ser o campeão mundial. Você está fodido, você perde a sua inscrição e você não entra. Então, eu tô falando brincando, mas é sério. Nino Schutter não entrava no bolsão ali se fosse fiscal da FMC, não, velho. Te juro. A galera pega, não sei como tá hoje em dia, já tem alguns anos que eu não faço essas provinhas, mas eu já vi esses caras aprontarem o satanás por causa de manguito, pernito, Iron Biker aqui em Mariana, chega aquele cara mais peba do planeta, comprou uma camisa da Ert que tem lista de campeão mundial, eu já vi camisa de campeão mundial, obviamente alegórica, né? O cara não é campeão mundial, nem tá federado, é só um peba qualquer aqui que comprou a camisa. Não deixaram o cara correr, entrar no bolsão do Iron Biker por causa disso. Então isso é muito levado a sério e assim, essa parte de manguito, pernito, eu não concordo, acho um absurdo. Até bermudão os caras barraram, acho um absurdo. Mas no que diz respeito às etiquetas, simbologias, né, da camisa de campeão mundial, ok, eu concordo. Talvez acho que poderia ser um pouco, porra, o Peba lá do Iron Biker, meu irmão. Mas ok, cria-se uma cultura em cima da simbologia e eu vejo certa importância nisso. A minha grande crítica à conduta da UCI é com relação ao momento que ela começa a ditar regras que ensinam o ciclista a fazer o trabalho dele. Irmão, se eu quiser pedalar a minha bicicleta com a mão ao invés de pedalar com o pé, se eu quiser ir plantando bananeira, se eu quiser pedalar sem as mãos, cabritando o percurso inteiro, é minha técnica, é minha metodologia. E se eu ganhar uma corrida com isso, tem que ser válido, né? Quantas vezes a gente já não viu pessoas inovando no esporte e todo mundo olha e fala, caralho, isso tinha que ser proibido, ou então, isso não vai dar em nada. E no fim das contas o cara ganha a corrida ou a competição de qualquer esporte que seja, porque ele ousou inovar. Então o esporte está diretamente ligado a condutas, estratégias unicamente pessoais, que você toma o risco de escolher elas, porra, seja para tirar uma mão em algum momento, seja para fazer uma posição mais aerodinâmica, seja para velejar seu barco fazendo não sei o que, uma pirueta antes de fazer uma manobra, e no fim das contas Eita caralho, estão me ligando aqui. Pessoal, desculpa, entrou uma chamada aqui, aí eu me perco um pouco no assunto. Meu ponto é que os atletas, eles que são os responsáveis pela segurança deles. É óbvio que a segurança do percurso, aí sim a UCI entra. Distribuição de ambulâncias, aí sim a UCI entra. As curvas antes de uma chegada, como que é feita a segurança, balizador nos sprints, etc. Isso sim é de influência da UCI. Mas se o cara vai segurar o guidão dele de um jeito ou de outro, se a meia dele vai ser mais alta, mais baixa, porque vai subindo e aí muda a vestimenta. Porra, mas se a gente está percebendo que essa é a vestimenta mais rápida, mais veloz, é ela que a gente quer usar. Talvez não hoje, mas no futuro, sim, né? Então, não tem problema que o ciclismo seja um esporte mutável, que mude as roupas, que mude a vestimenta, porque é um esporte onde a regra número 1 é a performance, né? A regra número 1 é a segurança. Não, desculpa, se fosse seguro, estava todo mundo em casa, né? É um esporte extremo, é um esporte radical, né? Se você pegar, é só você ir para o downhill. Se você for tentar aplicar a segurança como regra número 1, o downhill morre. E o ciclismo de estrada também, porque ele tem diversos pontos onde é justamente a falta de segurança que cria a disputa, né? Que cria uma disputa acirrada. O que é uma descida, né? No ciclismo de estrada? O que é o downhill, que é pura descida? Né? É ver quem consegue chegar no mais extremo logo antes de se acidentar e continuar sobrevivendo, né? Continuar dentro da disputa no limite do limite do limite. Então é disso que se trata, né? Esporte de alta performance, esporte de risco, né? E a gente tenta cortar os problemas de segurança que estão além disso. Por exemplo, quando um atleta tromba num carro de apoio, ou quando um atleta erra caminho e aí vai para um lugar sem sinalização, ou quando um atleta... Enfim, são aí exemplos de falta de segurança
que dizem respeito a um problema de fiscalização, mas não pela conduta do atleta, porque a conduta do atleta, de fato, é de extremismo, é de ser extremista na velocidade, no risco que ele corre, e a única pessoa que pode administrar esse risco pelo atleta é o próprio atleta, né? Não sei exatamente se eu fui muito bem com as palavras, mas eu nem acho complexo. Eu ia falar que é complexo, mas não acho que seja complexo, né? Porra, quem tem que tomar a decisão se vai andar a 60 km por hora ou 70 km por hora é o próprio atleta. E não pode chegar ninguém e falar, opa, o limite aqui vai ser 65 km por hora. Não faz o menor sentido. Aí você equalizou a disputa, botou um teto na disputa. E a grande magia do esporte é que não existe um teto, não existe um limite. É justamente isso que a gente quer explorar no esporte. Qual é o limite do ser humano? O ser humano não tem limites, né? Ano após ano existe quebra de recorde mundial, de recordes olímpicos, justamente porque o ser humano vem mostrando que não existe limites para a força, para a determinação, para o treinamento, para o uso de novas tecnologias. Então, sim, vão criar uma roda mais aerodinâmica, um não sei o que, uma posição. Às vezes é uma coisa simples, alguém falar, opa, e se a gente abaixar o guidão mais aqui e fizer não sei o que, todo mundo batendo recorde mundial. E aí, tá errado? Não tá errado. Alguém conseguiu inovar, alguém conseguiu criar algo novo, seja por metodologia ou seja por tecnologia, e nós quebramos o limite anterior. Né? Ah, mas não é da força do cara, foi por equipamento e tecnologia, isso é nutelice. Meu irmão, o esporte, alguns esportes, não todos, estão diretamente ligados com a tecnologia. Fórmula 1, eu não tenho muita propriedade para falar com Fórmula 1, porque não é um esporte que eu acompanho muito, mas nesses dias eu ouvi uma frase fantástica, que é o cara falando, nas outras modalidades de corrida automobilística, o atleta tem que trabalhar dentro do limite do carro. Legal. Na Fórmula 1, o atleta não trabalha no limite do carro, é o carro que trabalha no limite do atleta. Porque o piloto não pode dar asas para o carro. Porque se ele usar o máximo que o carro tem, é o piloto que não suporta tanta velocidade. Né? Porra, os caras têm uma força G no capacete, no pescoço. É uma loucura ali dentro. O carro tem uma velocidade maior do que o ser humano aguenta ali dentro. Então é nesse limite que o piloto tem que trabalhar. Achei isso lindo, muito fantástico o cara falar um negócio desse sobre a modalidade. Então, e sim, né? O Fórmula 1 foi um esporte que a tecnologia foi aumentando, até o carro conseguir correr um tanto que o ser humano mesmo não dá conta de conduzi-lo. Pelo menos foi isso que esse atleta falou, tá? Não são palavras minhas. E eu achei isso muito interessante. Então, a bicicleta, porra, por que criar limites? Sabe, eu fico vendo, outro dia eu postei algum vídeo sobre o Flight Attendant, né? Da nova suspensão. E aí alguém chegou e falou, porra, que nutelice do caralho, eu fui campeão paulista ou campeão brasileiro, não sei que ano, e não tinha nada disso, a gente ganhava sem essas merda. Porra, se você quiser criar uma categoria onde vai se usar bicicletas da década de 90, não está permitido usar aro 29, não está permitido usar guidão largo, suspensão acima de 80 milímetros, porra, eu dou uma moral. É a mesma coisa de você criar um Fórmula Truck, onde o equipamento é outro, né? Você usa caminhão. Ou Fórmula sei lá o que, onde você não pode usar o Fórmula 1, que é tão rápido, você vai usar um carro menos potente. Muito do caralho, tem seu espaço, tem seu nicho. Mas hoje o ciclismo trabalha com o desenvolvimento de tecnologias sem limite, exceto com relação à motorização, né, das bicicletas. A única coisa que não vale é que o equipamento seja tracionado. Inclusive, para isso já existem outras modalidades, bike elétrica, motocicleta e etc. Né? Porra, divaguei demais no assunto das camisas da UCI. Peço desculpas por isso, mas a discussão está em aberto. Valeu demais. Grande abraço.